Você já percebeu que na TCC falamos muito sobre avaliação, plano de tratamento e intervenções, mas ouvimos pouco sobre prevenção de recaídas? E essa é uma parte de suma importância no processo psicoterapêutico. A prevenção de recaídas não pertence apenas à etapa final da terapia. Ela não deveria aparecer só quando o paciente está melhor, como uma conversa de encerramento ou um checklist antes da alta. Na TCC, ela requer atenção e planejamento desde o início, porque o objetivo do tratamento não é apenas reduzir sintomas, é ajudar o paciente a desenvolver habilidades para compreender o próprio funcionamento, reconhecer sinais de risco, manejar dificuldades futuras e sustentar com mais autonomia aquilo que foi construído em terapia. Isso muda a forma como pensamos o processo terapêutico. E prevenir recaídas é preparar o paciente para continuar cuidando da própria mudança. Então, sejam bem-vindos à comunidade clínica com propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Na TCC, desde as primeiras sessões, o paciente precisa compreender que ele terá um papel ativo no tratamento. Ele não está ali apenas para falar sobre o que sente. Ele vai aprender a observar padrões, identificar pensamentos, testar novas respostas, regular emoções, resolver problemas, treinar habilidades, retomar atividades e construir formas mais adaptativas de lidar com as situações da vida. Em outras palavras, o tratamento também prepara o paciente para progressivamente tornar-se mais capaz de cuidar de si mesmo através de habilidades. Por isso, a prevenção de recaídas começa muito antes da alta. Ela começa quando o terapeuta psicoeduca o paciente sobre o modelo cognitivo, quando constrói objetivos colaborativos, quando explica a lógica das tarefas, quando revisa aprendizados e ajuda o paciente a perceber sua participação no próprio progresso, e quando nomeia as habilidades que estão sendo desenvolvidas ao longo do processo. Um ponto importante é diferenciar melhora sintomática de preparo para a alta. Um paciente pode estar melhor, mas ainda não estar preparado para sustentar essa melhora sozinho. Então, a pergunta clínica não é apenas: esse paciente reduziu sintomas? A pergunta também precisa ser: esse paciente está preparado para a alta ou apenas está melhor? Vamos pensar em um exemplo de depressão. Imagine uma paciente que iniciou a terapia com humor deprimido, perda de interesse, isolamento, autocrítica intensa, pensamentos de desvalor e dificuldade para manter atividades básicas da rotina. Ao longo do tratamento, ela começou a retomar pequenas atividades, reorganizou o sono, passou a identificar pensamentos automáticos, percebeu padrões de ruminação, respondeu melhor à autocrítica e voltou a se aproximar de pessoas importantes. Os sintomas diminuíram, ela está funcionando melhor, mas isso ainda não significa que a prevenção de recaídas está garantida. Se depois da alta ela passa por uma nova frustração, recebe uma crítica no trabalho ou vive um conflito em um relacionamento, pode começar a pensar: eu não dou conta, ninguém se importa comigo, eu sempre estrago tudo. Esses pensamentos podem reativar tristeza, desesperança, isolamento e abandono de atividades. Se ela interpreta esse retorno como fracasso, pode concluir que voltou à estaca zero, e essa interpretação aumenta o risco de retomar o padrão depressivo. Por isso, uma parte essencial da prevenção de recaídas é ensinar a paciente a diferenciar lapso de recaída. Um lapso é um retorno pontual de um padrão antigo. A paciente ficou alguns dias mais isolada, voltou a ruminar, deixou de fazer uma atividade importante ou percebeu aumento da autocrítica. A recaída é um retorno mais amplo e sustentado ao funcionamento anterior, com prejuízo mais significativo e manutenção dos sintomas ao longo do tempo. Essa distinção é fundamental porque o paciente pode interpretar qualquer sinal de piora como prova de fracasso. Mas um lapso não necessariamente pode virar recaída. Ele mostra que algum sinal apareceu, que algum padrão antigo foi ativado e que talvez seja o momento de retomar habilidades antes que o sofrimento se intensifique. Agora, na prática, o que o terapeuta faz para construir a prevenção de recaídas? O primeiro movimento é retomar a formulação de caso com o paciente. O terapeuta revisa como o problema se organizava na fase pré-tratamento e como esse ciclo pode voltar a aparecer em momentos de vulnerabilidade. No caso da depressão, nós podemos retomar que quando a paciente se viu rejeitada ou criticada, surgiam pensamentos como: eu sou um peso ou nada vai melhorar.
e esses pensamentos aumentavam tristeza e desesperança. Como resposta, ela se isolava, abandonava atividades, ficava mais tempo na cama e passava a ruminar. No curto prazo, isso parecia reduzir a exigência de funcionar, mas no longo prazo mantinha um humor deprimido. Então, a primeira ação do terapeuta é ajudar o paciente a reconhecer o próprio ciclo de recaída. O segundo movimento é identificar os primeiros sinais de alerta. Não esperamos a recaída estar instalada para agir, procuramos os sinais iniciais de que o padrão antigo está começando a retornar. Na depressão, por exemplo, esses sinais podem ser dormir demais, dormir mal, cancelar compromissos, parar atividades prazerosas, reduzir contato social, aumentar a autocrítica, voltar a ruminar, sentir mais irritabilidade, negligenciar autocuidado ou pensar com mais frequência que não adianta tentar. Uma forma prática de construir esse plano é ajudar o paciente a identificar sinais de estabilidade, sinais iniciais de alerta e sinais de maior risco, como um semáforo. Na estabilidade podem estar presentes rotina minimamente organizada, sono mais regular, contato social, atividades de prazer, de domínio, autocuidado e o uso das habilidades aprendidas. Nos sinais iniciais de alerta, podem aparecer mais isolamento, mais autocrítica, piora do sono, abandono de atividades, ruminação, irritabilidade, sensação de inutilidade ou dificuldade de pedir ajuda. Nos sinais de maior risco, podem aparecer piora intensa do humor, prejuízo funcional importante, desesperança persistente, ideação suicida, incapacidade de manter compromissos básicos ou necessidade de acionar rede de apoio, psiquiatra, terapeuta ou serviço de crise. O terceiro movimento é construir lembretes para o momento de vulnerabilidade. Esse ponto é muito importante porque quando os sinais de piora aparecem, o paciente pode catastrofizar o retrocesso. Ele pode pensar, voltei à estaca zero, a terapia não funcionou, eu sou um fracasso. Por isso, antes da alta, o terapeuta ajuda o paciente a construir cartões lembretes para consultar nesses momentos, como respostas alternativas preparadas com antecedência. O quarto movimento é ligar cada sinal de alerta a uma ação concreta. Esse é um ponto central. Não basta o paciente saber que isolamento é um sinal de alerta. Ele precisa saber o que fará quando perceber esse isolamento. Por exemplo, se perceber que está se isolando, retomar contato com uma pessoa específica. Se perceber que está abandonando atividades, programar uma atividade pequena de prazer ou domínio. Se perceber aumento de ruminação, usar resolução de problemas, adiar a ruminação ou redirecionar a atenção para uma ação planejada. Ou seja, o terapeuta ajuda o paciente a transformar sinais de alerta em plano de ação. Esse plano precisa ser individualizado, não basta dizer ao paciente, continue usando as técnicas ou procure ajuda se piorar. O plano precisa estar conectado à formulação de caso. Se a formulação mostrou que na depressão aquela paciente tende a se isolar quando se sente rejeitada, então o isolamento é um sinal de alerta. Se ela abandona atividades prazerosas e produtivas quando começa a piorar, isso precisa entrar no plano. Se a autocrítica aumenta antes da queda de humor, isso também precisa ser monitorado. Se a ruminação aparece sempre depois de conflitos interpessoais, o plano precisa incluir formas de reconhecer e interromper esse ciclo mais cedo. Outro passo importante é revisar as estratégias aprendidas ao longo do processo. Sejam elas cognitivas, comportamentais, de regulação emocional, resolução de problemas ou habilidades sociais. O objetivo é que o paciente saiba aplicar essas ferramentas fora da sessão com autonomia. Por isso, o movimento prático é ensaiar situações futuras de risco. O terapeuta pode trabalhar com cenários prováveis. Por exemplo, imagine que daqui a 2 meses essa paciente receba uma crítica no trabalho e perceba a vontade de se isolar. Como ela gostaria de responder? O terapeuta pode ajudá-la a ensaiar uma resposta, reconhecer o pensamento automático, não cancelar todos os compromissos, manter uma atividade mínima da rotina, conversar com alguém da rede de apoio e revisar o cartão lembrete. Esse ensaio é importante porque a prevenção de recaída é um treino de resposta. Na fase final do processo, o terapeuta pode ajudar o paciente a organizar tudo isso em um guia pessoal de manutenção. Esse guia pode conter os principais sinais de alerta, os pensamentos mais comuns, os lembretes importantes, as estratégias de regulação emocional, as atividades que ajudam as pessoas de apoio, as habilidades sociais que precisam ser retomadas
e um plano para momentos de maior risco. Esse material não precisa ser complexo, ele precisa ser útil, acessível e construído junto com o paciente. A ideia é que depois da alta ele tenha um recurso concreto para consultar quando perceber que está vulnerável. E outro recurso muito importante na preparação para a alta é o guia de autoterapia. Autoterapia, nesse contexto, é sobre ensinar o paciente a reservar momentos para revisar o próprio funcionamento, retomar as ferramentas aprendidas na terapia e planejar ações de cuidado diante de alguns sinais. O guia de autoterapia funciona como uma ponte entre a terapia formal e a autonomia do paciente. Na prática, o terapeuta ajuda o paciente a criar um roteiro simples para esses momentos de revisão. Ele pode reservar um momento alternativo à sessão para olhar para o que aconteceu, reconhecer os avanços, identificar dificuldades e planejar os próximos passos. Esse roteiro pode incluir 3 partes. Primeiro, olhar para a semana ou para o período recente e reconhecer o que aconteceu de positivo. Isso é importante porque muitos pacientes, especialmente na depressão, tendem a desqualificar experiências positivas. A segunda parte é observar dificuldades. O paciente verifica se surgiram problemas, pensamentos automáticos, ruminação, autocrítica, isolamento, queda de energia, abandono de atividades ou sinais de alerta. A ideia não é se julgar, mas identificar o que precisa de atenção. A terceira parte é transformar essa revisão em plano de ação. O paciente decide quais habilidades precisa retomar, fazer um registro de pensamentos, revisar ou elaborar cartões, lembretes, programar uma atividade prazerosa ou de domínio, resolver um problema pendente, praticar uma habilidade social, pedir apoio ou retomar algum exercício aprendido em terapia. No caso de uma paciente com depressão, o guia de autoterapia, por exemplo, poderia ajudá-la a perceber: nesta semana eu comecei a cancelar compromissos, dormir mais e pensar que ninguém se importa comigo. Em vez de concluir, voltei a estaca zero, ela pode olhar para isso como sinal de alerta e se perguntar: qual habilidade eu preciso retomar agora? Talvez ela precise voltar à ativação comportamental, programando uma atividade pequena para o dia seguinte. Talvez precise responder a um pensamento automático, talvez precise mandar mensagem para alguém da rede de apoio ou apenas retomar uma rotina mínima de sono e autocuidado. O ponto é que o guia de autoterapia ajuda o paciente a não depender apenas da próxima sessão para se reorganizar. E o ideal é que isso seja treinado antes da alta. Durante o espaçamento das sessões, o terapeuta pode propor que o paciente faça uma sessão de autoterapia entre os encontros e depois traga para a revisão. Assim, terapeuta e paciente avaliam juntos o que funcionou, o que foi difícil, quais pensamentos atrapalharam, se o plano estava realista e o que precisa ser ajustado. Também é importante considerar as reações emocionais do paciente ao término da terapia. Alguns pacientes ficam satisfeitos e confiantes e outros podem se sentir inseguros, tristes, ansiosos ou com medo de recaída, e isso precisa ser nomeado e trabalhado. O término pode ativar pensamentos automáticos como: não vou conseguir ficar sem terapia, vou ficar sozinho, ou e se eu piorar? O terapeuta pode validar esses sentimentos e ao mesmo tempo ajudar o paciente a responder a essas cognições de forma mais realista, lembrando dos recursos que desenvolveu, dos sinais que sabe reconhecer e dos passos que pode seguir caso precise de ajuda novamente. Por isso, o espaçamento das sessões é uma etapa clínica importante. Quando os encontros passam de semanais para quinzenais, depois mensais ou para sessões de reforço, o paciente começa a testar sua autonomia com o suporte ainda disponível. Esse período permite observar como ele lida com a vida fora da frequência semanal da terapia, revisar dificuldades que surgiram, ajustar o plano de prevenção e fortalecer sua confiança no uso das próprias habilidades. No fim, a prevenção de recaídas é uma continuação do próprio raciocínio clínico da TCC. Ela começa na psicoeducação, passa pela formulação do caso, aparece nas intervenções, se fortalece nas tarefas de casa, se consolida na revisão de habilidades e se organiza no plano de manutenção. Ela não é uma técnica isolada de encerramento, é um processo de autonomia acontecendo. E talvez essa seja uma das expressões mais importantes de um tratamento bem conduzido. Ajudar o paciente a sair da terapia não apenas melhor, mas mais preparado para cuidar e sustentar a própria mudança. E me conta nos comentários, fica alguma dúvida para você quando pensa em prevenção de recaídas na TCC? Será importante saber como esse conteúdo dialoga com a sua prática clínica. Conte comigo! Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!